Muito bom dia, eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui na Feira do Livro, no FeiraCast, recebendo algumas personalidades do mundo político da cidade de Porto Alegre, do estado e do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é Marcelo Ustra, vereador de Porto Alegre, vai conversar com a gente sobre o seu mandato, sobre a situação da cidade e os seus planos, para o país. Bom dia, vereador. Bom dia, Albano, uma satisfação estar aqui e poder conversar um pouco contigo e com todo mundo aí que está nos assistindo. Vereador, estávamos conversando agora há pouco que a sua candidatura foi feita em 25 dias, acabou conseguindo a eleição. Explica para os nossos seguidores quem é Marcelo Ustra. Bom, eu nasci aqui em Porto Alegre em 1979, sou filho de um dentista do Exército. Meu pai, natural de Soledade, veio para cá para servir o Exército com 18 anos. Depois saiu sargento do Exército, fez faculdade na PUC de odontologia e se formou em odontologia e atendia no bairro Guarujá, aqui na zona sul de Porto Alegre. Foi o primeiro dentista de lá. E anos depois, o vereador João Carlos Nedel, pela contribuição que ele deu para aquele bairro lá, porque ele atendia muitas pessoas de graça, ou em troca de serviço, permuta, né? Ele atendia a pessoa, um tratamento de canal e tal, aí perguntava a pessoa, não tinha dinheiro para pagar, isso aqui tu sabe fazer? Ah, sei cortar grama, então corta grama no meu consultório. E assim por diante, né? E recebeu uma rua lá no bairro Guarujá, se chama Rua Doutor Sadi Soares, dentista e benfeitor. Mas eu tenho um legado, né, e uma tradição que trago da minha família, que é do combate ao comunismo. Então, minha família no passado, né, combateu o comunismo, e eu venho dessa tradição da família aí, do combate do avanço do comunismo aqui no nosso país, né? Eu sou uma pessoa bastante tranquila. Quando eu cheguei na Câmara, na primeira fala com os vereadores da base, vocês vão se surpreender positivamente com o Coronel Ustra na Câmara, porque sou tranquilo, converso com todo mundo, sou educado, procuro ser educado, tratar as pessoas bem, os mais velhos com educação, tratar muito bem as mulheres, né? Enfim. Mas só que alguns não têm esse mesmo tratamento comigo, né? Então, aí fica essa imagem. Mas no dia a dia eu sou muito tranquilo, converso com todo mundo sem problema nenhum, converso sobre todos os problemas, né, que nós temos aí, mas vivo bem, gosto muito de cavalo, né, eu sou praticante do polo equestre. Agora a gente está um pouco parado por causa da política, mas lá, quando servi em Uruguaiana, na fronteira, eu praticava muito lá o polo a cavalo, que é a tradição daquela cidade, né, e é algo que eu tenho muito... para mim, para relaxar, que é a paixão por cavalos também, é uma coisa que eu gosto muito. E gosto muito de tomar chimarrão. Gosto de tomar um mate ali, todo dia tomar um mate, tanto é que eu tenho um problema de refluxo, né? De tanto tomar mate na minha vida, a gente acabou adquirindo esse refluxo aí, porque é gastrite, porque o mate, ele te prejudica um pouquinho, né? Mas eu gosto muito do mate. E no mais, vivo minha vida bem, tranquilo. Obviamente a gente tem esses problemas na política aí, que a gente enfrenta, né? Mas a gente está aqui para trazer o melhor para o cidadão porto-alegrense. Vereador, é preciso usar arma na Câmara dos Vereadores? É preciso usar arma em qualquer lugar. Num país que a gente vive, onde a bandidaloteria desse governo ela está exacerbada, né? Nós vimos o problema no Rio de Janeiro agora, traficantes fortemente armados, né, com armas de grosso calibre. Quem entende armamento, olha para aqueles armamentos lá e verifica que eles estavam armados até os dentes, a gente podia dizer assim. Só faltou ter .50, Barrett e outros armamentos mais fortes ali, mas estavam muito bem armados. Então, a população, e eu defendo fortemente, sou coordenador do PL Defesa aqui no Rio Grande do Sul, o armamento para o cidadão de bem, poder proteger a sua vida, a da sua família e da sua propriedade. E eu tenho, Albano, porte legal de arma, né, uma prerrogativa minha, sou oficial das Forças Armadas, entreguei o GSI no governo Bolsonaro e sou perito para utilizar esse armamento. Inclusive eu tenho esse treinamento para sacar uma arma, carregar e atirar em 3 segundos. A gente tem esse treinamento no GSI, então eu sou perito para sacar uma arma e usar a arma, se for o caso. Nós tivemos um problema na Câmara de Vereadores, foi uma invasão da Câmara, o pessoal acompanhou. E a bancada de esquerda foi ao microfone solicitando a abertura dos portões. O senhor, quando vai viajar, Albano, como é que funciona? Vai para o aeroporto, retira tudo que o senhor tem, passa por um detector de metal e entra num ambiente seguro. Então, o ambiente, a área de embarque do aeroporto é um ambiente seguro. Inclusive, as pessoas que trabalham lá, aqueles restaurantes, cafés que tem lá, estão seguros. Então,
nós precisamos ter isso aí também na Câmara. Se não tem isso aí, qualquer um pode entrar armado lá. Inclusive, a nossa bancada foi arrombada esses dias. Mandei abrir sindicância. Foi arrombada a bancada do PL. Mandei abrir sindicância para averiguar o que aconteceu. Então, nós não estamos seguros na Câmara de Vereadores e eu tenho porte legal de arma de fogo, desde que seja acompanhado do devido registro. E eu também tenho o registro da minha arma de fogo. Então, obviamente que na Câmara nós temos o regimento interno e eu solicitei autorização ao presidente da Câmara para poder portar a minha arma caso os portões fossem abertos. Foi isso que eu fiz. E não foi autorizado, mas eu tenho o direito de andar armado onde eu bem entender. Pois é, o senhor mesmo citou ali essa invasão que teve, tentativa de invasão, né, da Câmara por parte de alguns manifestantes. O senhor achou que a atitude, né, da comandante Nádia, ela foi correta? Nós tivemos um protocolo de segurança acionado para aquele dia, né, porque verificamos, a gente sempre faz uma análise de inteligência do que pode acontecer. Então, os riscos que podem nós termos ali para todos, né, para os vereadores, para os integrantes, os assessores, enfim. E foi analisado que eles queriam entrar de qualquer jeito, né? Tanto é que nós verificamos ali, depois tem até um vídeo ali lá de fora da Câmara, uma sobra de inúmeras marmitas, né? Inclusive marmitas que ficaram cheias ali, os cachorros ali de rua estavam se alimentando, as marmitas sobraram. Então, nós verificamos que eles queriam entrar de todo jeito, entraram na Câmara, né? O senhor fala em tentativa de invasão. A minha interpretação é que nós tivemos uma invasão. E o senhor vai se recordar que em 2013, aqui na Câmara de Vereadores, nós tivemos uma invasão na Câmara de Vereadores, onde vereadores e outras pessoas invadiram, tomaram a Câmara, se não me engano foi por 8 dias, né? Defecaram nas mesas, né? Relatos de uso de drogas e outras coisas mais, vamos fazer aqui para não chocar a população, né? E nós temos agora uma bancada combativa na Câmara. Então nós estamos ali combatendo todos os dias e nós fizemos um enfrentamento, né? E nós entendemos que a atuação da nossa presidente foi enérgica na medida do que eles estavam tentando fazer ali naquele dia, tentando intimidar os vereadores. É isso que estava acontecendo. Inclusive, eu, quando cheguei na Câmara ali, nos primeiros dias, me arremessaram uma garrafa de água, de plástica e cheia. E nessa última sessão, que foi conturbada, jogaram uma garrafa de água de metal. Né? Bateram no vidro, tentando quebrar o vidro, eu estava ali, jogaram uma garrafa de água de metal, até parece um vídeo ali um pouco engraçado eu correndo, mas eu fui tentar para dar um tapa na garrafa para não dar na cabeça de ninguém. Jogaram por cima, né, alto aquele vidro da Câmara ali, e jogaram por cima, se desse na cabeça de alguém, podia acontecer algo pior. Então, é isso que a gente enfrenta aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e nós estamos ali para combater isso aí. O senhor é favorável à concessão do DEMAI? Favorável à concessão do DEMAI, votei favorável porque, conversando com os técnicos do DEMAI, com a Prefeitura de Porto Alegre, com o prefeito e com os demais integrantes daquele setor, nos foi passado e nós verificamos graves problemas aí no fornecimento de água aqui na cidade também, principalmente na questão do tratamento de água, né, do saneamento do esgoto aqui na nossa cidade. E eu verifiquei, já morei em Uruguaiana, e quando eu estava lá em 2011, 2012, o prefeito, se eu não me engano, era Sanchotene Felice, já falecido, nós fizemos uma concessão lá em Uruguaiana, né, eu servia no 8º ICMEC, do sistema de água daquela cidade. E eu voltei lá esses dias atrás, tem um engenheiro amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, mas conversei bastante com ele, a qualidade me levou lá, a qualidade da água melhorou muito, e Uruguaiana está 100% saneada. Olha que coisa bacana. 100% saneada. Então, conversei bastante com ele lá, trouxe esse exemplo de Uruguaiana, e eu tenho certeza que é o melhor para a nossa cidade. Obviamente, Albano, que o vereador, ele precisa fiscalizar o serviço. Esses tempos, inclusive, foi andar de ônibus aqui em Porto Alegre, né? Eu ando de tudo, ando de veículo de aplicativo, ando a pé, ando de carro, ando de carona, ando de ônibus, sem problema nenhum. E fui andar de ônibus e quando eu entrei no ônibus fui fazer um vídeo ali, o motorista até me alertou. O senhor não pode filmar? Eu falei, como não posso? Estou fiscalizando o serviço. Não serviço público, serviço de ônibus em Porto Alegre. Estão fiscalizando o serviço. Então, cabe ao vereador também fiscalizar o serviço. Então, agora nós vamos cobrar também, né? Nós temos aí um tempo até a implementação, mas nós vamos cobrar que o serviço melhore. Nós temos um exemplo ruim aqui de uma... que daí aí já foi o sistema de privatização, do DEMAI foi a concessão parcial do serviço de fornecimento de luz aqui no nosso estado, né?
E cabe aos deputados estaduais aí fiscalizar também esse serviço para que nós possamos melhorar o fornecimento de luz, que nós estamos enfrentando alguns problemas aí, principalmente quando nós temos tempestade, né, tempo ruim aqui na cidade e também no estado do fornecimento de energia. Então, nós precisamos aí fiscalizar todos os serviços. Vereador, o senhor está em primeiro mandato, ainda há pouco tempo como vereador. Nos fale um pouquinho do seu mandato e qual é a marca do mandato. Minha marca do mandato é segurança, principalmente na área da segurança pública. Então eu atuo fortemente nessa área, né? Tenho grande formação nessa área. Entrei no Exército aos 17 anos e tenho 28 anos de Exército Brasileiro, 2 anos de Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, diversos cursos na área, e atuo fortemente porque o cidadão porto-alegrense, se nós conversarmos com ele, tem medo de andar na rua em vários lugares. Inclusive, esse tempo, a minha irmã estava andando numa região aqui do Porto Alegre e parou o carro, só ela e o filho, de 10 anos, e veio duas motos, né? E um parou, desceu, tentando abrir a porta de trás do carro, ia fazer o que com o guri? Sequestrar o guri, sequestrar a minha irmã, fazer alguma violência. Então, marca forte na segurança pública. Nós aprovamos alguns projetos de lei, né? Tem um projeto de lei em coautoria com o vereador Marcos Felipe, com relação a esses fios, quantidade de fios que nós vemos aí abandonado, cortado, rompido, né? Para remoção dessa quantidade de fios aí, que prejudica muito a nossa cidade, né? Visualmente e causa perigo também para as pessoas, né? E também nós vamos sancionar, inclusive, amanhã a lei do selo estabelecimento amigo da segurança. E o que é? São estabelecimentos que fornecem algum tipo de benefício para a gente de segurança em serviço na rua, para que possam ir no banheiro, tomar uma água, um café, fazer um descanso, usar a internet e possam ter uma base para poder atuar na rua, porque o brigadiano, o guarda civil, o policial penal, o policial civil, enfim, o que está na rua, ele vai fazer a necessidade dele aonde? Onde é que ele vai tomar uma água, um café? Então ele tem que ter uma base. Então, alguns estabelecimentos já fazem isso e agora nós estamos institucionalizando isso aí. Então, vamos fornecer um selo para dar esse apoio. E também, uma reclamação muito recorrente das pessoas são os barulhos dos veículos excessivos. Às vezes tu tá na tua casa, não sei se tu ouve assim, um barulho excessivo à noite, e tem pessoas idosas, pessoas doentes. Nós temos no Brasil 20 milhões de autistas, você sabia disso aí? 20 milhões. Verdade. Então, essas pessoas, esse ruído excessivo aí também causa um transtorno. Então, nós queremos atuar, aprovamos esse projeto de lei para reduzir esse ruído excessivo emitido por veículos, né, que transitam aqui na nossa cidade e prejudicam a saúde do porto-alegrense. Nós ainda temos... E, Albano, como eu falei no início, né, a minha, assim, também a minha bandeira forte também é o combate ao avanço do comunismo aqui na cidade de Porto Alegre. Do socialismo e do comunismo aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos recém o início do mandato, né, tem pouco mais de 3 anos. O que o senhor pretende fazer nesses próximos 3 anos? Tem algum projeto em mente? Nós temos vários projetos aí na área de segurança, principalmente. Um deles é um modelo que eu gostaria de implementar aqui em Porto Alegre. Nós estamos com alguns problemas ainda para resolver na parte jurídica, né? Semelhante ao Rio de Janeiro, que é o segurança presente, né? Que são agentes de segurança de folga ou da reserva que possam reforçar a segurança pública em determinadas regiões aqui da nossa cidade, que são mais carentes. Mas nós temos diversos projetos aí em andamento na área de segurança para que nós possamos melhorar a vida do porto-alegrense. Ontem mesmo assinei um projeto junto com o vereador Paulo Figueiró Sobrinho, né? Paulinho Figueiró Sobrinho, sobre a obrigação da aplicação, né, cobrança do exame periódico toxicológico de professores da rede municipal. Que nós não queremos professores que usam entorpecentes, produtos ilícitos, né, drogas, dando aula para nossas crianças aí da rede pública municipal. Então, é um projeto também que a gente assinou com o vereador Paulinho Figueiredo Sobrinho. Figueiredo Sobrinho, né? Paulo Figueiró Sobrinho. O nome deles, ele usa o nome completo.
para que nós possamos melhorar aqui a educação aqui na nossa cidade. Então, e atuar também aí na cidade como um todo, andar na nossa cidade e melhorar a vida do porto-alegrense. Nós também queremos atuar também na questão da melhoria do sistema de contenção de cheias aqui em Porto Alegre, porque foi bastante atingida, né? Porto Alegre é uma cidade que esqueceu, ao passar dos anos, que é à beira de um lago, né? A gente fala Rio Guaíba, mas é um lago, né? Exato. E nós estamos aqui, quantos metros nós estamos aqui do Guaíba? Muito próximo. Né? Bem próximo. E nós estamos aí com alguns projetos na prefeitura para podermos aí melhorar o sistema de contenção de cheias aqui na nossa cidade. Nós sabemos que, historicamente, de anos em anos, né, existe um estudo aí, se 50, 60, 100 anos, acontecerá uma cheia como essa, como a de 41 aqui em Porto Alegre. Então, precisamos atuar também nessa questão. O senhor teve a oportunidade de fazer parte da equipe do Jair Bolsonaro, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho junto ao ex-presidente. Eu estava em Uruguaiana, servindo em Uruguaiana, e recebi um convite para integrar o GSI lá em Brasília, né? Passei por um rigoroso processo de seleção e fui selecionado. Fiz um curso de qualificação em segurança presidencial, é um curso dificílimo, né? Começaram vários agentes. O GSI é um conglomerado das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também da Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. E começaram vários agentes e terminaram, alguns não concluíram, né? E eu já fui designado para a função de coordenador de segurança presidencial, ou seja, chefe de segurança. E trabalhei junto ao presidente Bolsonaro, né? Andei por todo esse país, tenho conhecimento aí do país inteiro, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, e também alguns países, né, mundo afora. E foi uma rica experiência e para mim uma honra, né, andar junto ao presidente Bolsonaro e adquirir conhecimento também, experiência com ele. Porque eu era chefe de segurança, mas a gente muitas vezes ficava sozinho com ele, né? Tomava café da manhã, almoçava, e ele nos passava bastante experiência da sua vida política e também do que estava acontecendo no nosso país. Então, para mim, foi uma honra chefiar a segurança dele. Fiquei até o último dia do governo, Albano. Fui para Orlando, Estados Unidos. Fui antes, preparei a chegada dele. Fiquei lá até o último dia do governo. Fui o último integrante do governo federal a cumprimentar o presidente, fechar a porta lá da casa do lutador José Aldo, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e se despedir do presidente e vou retornar ao Brasil. E ele ficou com a segurança, os agentes de segurança do GSI, que permanecem com a segurança do ex-presidente, também com mais 4 servidores. São 8 a tudo, né? Um ex-presidente tem direito a 8 servidores, 4 GSI e 4 servidores, né? E eu tenho contato com ele até hoje, falo, obviamente que agora ele está com uma situação de preso, eu chamo de preso político, na sua residência não tem como falar, mas até o dia 31 de julho, fui uma das últimas pessoas a falar com ele, ainda antes de ele receber a prisão domiciliar. Estava lá em Brasília, fiquei no gabinete com ele, nos 2 dias, passei o dia inteiro lá conversando com ele. Foi logo ali, quando teve a lei Magnitsky, ali em cima do Alexandre de Moraes. Sim. E eu assisti com ele, inclusive, lá na televisão, no gabinete dele. E aí, na segunda-feira, dia 4 de agosto, ele foi preso domiciliar. E aí, eu tenho contato com ele com interlocutores, né? A gente fala com interlocutores que falam diariamente com ele e manda alguns recados aí. E a gente procura, né, implementar aqui, no nosso mandato aqui, o que ele nos passa, nas orientações, para que nós sejamos alinhados aí com o nosso presidente e o nosso PL nacional lá em Brasília. Vereador, o que o senhor sentiu quando o então deputado, né, e agora ex-presidente Jair Bolsonaro homenageou o coronel Ustra no impeachment da Dilma Rousseff? Para nossa família foi uma grande honra. Nós ficamos surpresos, né? Tava todo mundo aquele dia, acho que estava todo mundo assistindo a televisão e nós tínhamos ali, né, uma referência já no então deputado Jair Bolsonaro. E quando ele estava emitindo o voto dele lá, ele falou, né? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E a palavra correta que ele falou foi o pavor de Dilma Rousseff, não foi o terror. Pode ver, não, foi o pavor de Dilma Rousseff. Eu voto sim. Inclusive, eu tenho um livro
Ó, Bono, depois eu mostro aqui que eu lancei, ó. Tem um livro, uma capa, ó. Pela memória do Coronel Ustra, vocês conseguem. Pela memória do Coronel Ustra, eu voto sim. Falo sobre toda a minha vida, né? Passagem com o presidente também sobre esse fato histórico aí, na votação emblemática aí do impeachment da Dilma Rousseff. Ele falou aquilo ali porque a Dilma Rousseff, terrorista, no passado integrante de 4 organizações terroristas que tinham no seu plano a implantação da ditadura do proletariado no nosso país, né? A implantação do comunismo no país lá no passado, como implementar em outros países. Mas aqui no país, graças à atuação do Coronel Brilhante Ustra e dos homens deles do DOI-CODE e de muitos agentes do Estado naquela época, nós barramos a implantação do comunismo aqui no nosso país. A nossa família ficou extremamente lisonjeada, orgulhosa. Até hoje a minha tia Joseita mora em Brasília, ela tem com o Bolsonaro como uma referência para ela, né? Ela falou que ela ama 2 homens na vida. Amou 2 homens na vida dela. O marido, né, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e o presidente Bolsonaro. Ela sempre fala para ele. E o presidente Bolsonaro também fala isso aí. Ele tem um carinho pela família Ustra, um reconhecimento. Já falou várias vezes, abertamente. Inclusive na minha campanha, por diversas vezes ele falou que o Coronel Ustra morava no coração dele, né? E a família também. Então, é recíproco e a gente ficou muito lisonjeado e orgulhoso porque foi um reconhecimento, né, em cima de muitas narrativas que foram criadas durante muitos anos em cima da nossa família. O Coronel Ustra é a sua inspiração? O Coronel Ustra é a minha inspiração de vida política, assim como meu pai, como eu citei aqui, minha mãe também, Dona Sônia, criou 3 filhos aí com dificuldade, mas conseguiu criar, porque deixou esse legado para a família, que é o combate ao comunismo. Né? E nós temos, Albano, esse livro aqui que levou 20 anos para ser escrito, que é a Verdade Focada, né? Aqui, ó. Verdade Focada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Um livro de 700 páginas. Infelizmente, eu não tenho um para te deixar aqui, Albano. É muito procurado aqui. Inclusive, eu andei com a vereadora Mariana Scano nesse dia na Feira do Livro, nós fomos atrás do livro aqui, e o pessoal fala, tá em falta. Né? Já que aproveitar que nós estamos na Feira do Livro, né? Trouxe 4 livros aqui. Então, esse aqui, ó. E aí, onde relata que todo o acontecimento aqui do período de 60, 70 e 80 dos governos militares e a atuação do Coronel Ustra frente à implantação do comunismo no nosso Brasil. Albano, eu vou te perguntar, quantas vezes, me diga aí, quantas vezes esse livro foi questionado na justiça, questionado pela esquerda? O senhor já viu aí algum questionamento ou não? Não. Não foi porque é só fatos reais. Então não tem como questionar um livro. Aí, sabe de onde é que vieram os dados daqui? Jornais. Principalmente jornais e documentos da época. Não, que foram vinculados. Olha aqui, ó, a capa, pode ver. Uma das organizações terroristas que um atentado à bomba explodiu aqui no QG do 2º Exército lá, que é o atual Comando Militar do Sudeste, lá em São Paulo. Tá aqui, ó. Né? Onde morreu o soldado Mário Cosel Filho, né, com esse atentado aqui de um dos grupos terroristas que atuavam naquela época. E o grupo de terroristas mais famoso da Dilma Rousseff, chamada VAR Palmares. E esses dias, numa entrevista com o Bial, não tem um programa aqui, entrevista com o Bial, tava lá a Beth Mendes, né, falando as inverdades dela, tá aqui, quem quiser tá no livro aqui. Inclusive o livro aqui é tão bom o livro, que eles tiveram o trabalho de botar no final aqui, Albano, o nome de todos os integrantes de organizações terroristas que participaram ali, ó, para a pessoa vir procurar aqui, ó. Dilma Rousseff, tá com as páginas que ela tá citada, inclusive, para facilitar, inclusive, a consulta, que é um livro de 700 páginas, é difícil, às vezes, né, de poder consultar, assim, qualquer hora. Então, é uma inspiração política que eu tenho e que eu levo de vida. E outra inspiração política que eu vou citar, nós estamos aqui do lado, aqui, né? Marechal Osório, patrono da cavalaria do Exército Brasileiro, né, que deixou um legado. É um gaúcho, natural de Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Estava explicando aqui que é o atual município de Tramandaí, não de Osório, Tramandaí. E deixou um legado aqui para o nosso país. Lutou na Guerra do Paraguai, bravamente, né, com o sacrifício da própria vida. E, ao final da sua vida, foi senador da República. Então, e ali tem uma frase dele que me acompanhou toda a minha vida militar, que é: soldados, é fácil a missão de comandar homens livres. Basta mostrar-lhes o caminho do dever. Ou seja, um comandante, um líder justo, honesto, corajoso, ele vai liderar
os seus homens, desde que ele mostre o caminho do dever. Vereador, a ditadura é o caminho para o Brasil? A ditadura não é o caminho do Brasil, tanto é que nós estamos vivendo uma ditadura agora e nós estamos combatendo isso aí. Então nós vemos lá em Brasília as lideranças de direita, né? Nós queremos passar anistia aos presos políticos de 8 de janeiro. Obviamente as pessoas que depredaram, assim como aconteceu na Câmara de Vereadores, têm que pagar por que fizeram. Aqui ó, a gente vê aqui ó, a estátua do Marechal Osório aqui, né? Tá ali ó, tiraram uma placa ali, às vezes picho, tem que pagar por isso aí, a gente não é favorável a isso aí. Agora, dentro da lei. Não é da lei do senhor Alexandre Moraes, do senhor Fábio Dino, com condenações absurdas aí para uma senhora que pichou. O pessoal estava falando esses dias, tem o batom vermelho e tem o comando vermelho. Qual que é mais perigoso? E o pessoal do comando vermelho? Albano, me convida, eu não sei, tomara que o programa de vocês dure por muitos e muitos anos, mas me convida daqui a 2 anos. Não grava essa entrevista que eu tô falando, me convida daqui a 2 anos, ver se o pessoal do comando vermelho não vai estar todo solto aí. Foi preso. E a Débora, vamos ver onde é que ela vai estar. Então, a gente está tendo inversão de valores no nosso país. Né? A Débora com 14 anos de prisão, porque pichou de batom ali uma estátua. Aí, inclusive, o dela foi o batom, foi lavado no dia seguinte, já estava ok. Né? Então, a gente está tendo uma inversão de valores aqui no nosso país e nós não podemos deixar se manter. A ditadura está sendo implementada. Desarmamento, o que é uma ditadura? É uma pessoa se perpetuar no poder durante muitos anos. O que acontecer agora se o atual governo mantiver por mais 4 anos? Aí o Lula ficou 8 anos lá atrás, mais 8 anos, é perpetuação do poder. Desarmamento da população. Toda a implementação de uma ditadura é acompanhada do desarmamento da população. Vai na Venezuela lá para você ver. Vai na Cuba. A população de bem não tem armamento. Vai na Venezuela para ver quem tem armamento agora. Só as Forças Armadas. A população não tem armamento. Então, são passos que nós estamos dando. Nós estamos vivendo a ditadura aqui no Brasil do judiciário. Né? A gente aprova uma lei ali na Câmara de Vereadores. São quantos vereadores nós temos na Câmara? 35. Aprovamos uma lei. No dia seguinte veio uma canetada de um juiz aí anulando, suspendendo a lei. Nós tivemos um problema aqui na Porto Alegre, estava sendo feita a contenção ali, no bairro Sarandi, ali do DIC. Numa canetada, um juiz parou a obra. Aí depois estava contendo... esse ano nós não tivemos uma enchente forte, né? Mas ia entrar água de novo. E aí o prefeito falou, não, agora continua aí, porque está dando risco à população. Então, se nós não atuarmos fortemente e colocarmos, Albano, políticos compromissados e políticos posicionados, isso que a gente cobra, coloquem políticos posicionados para que nós tenhamos um Congresso, né, mais forte a partir do ano que vem. Então, do jeito que está, não dá. O pessoal que está sempre em cima do muro. Vamos um pouquinho para lá, vamos um pouquinho para cá, é que nem o barquinho, né? Tá para um lado para o outro. Para onde está a maré, o cara vai. Então a gente procura isso aí. Nós precisamos de políticos posicionados para não nos mantermos na ditadura que está sendo implementada aqui no Brasil. O senhor se manifestou anticomunismo, né? Como é que é a sua relação com a esquerda? Bom, a minha relação, desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, com todos os vereadores, olha, pode ir lá na Câmara perguntar, sempre fui cordial, educado, né? Na Páscoa lá eu mandei meus assessores, vamos dar um chocolate para todo mundo, né? Vamos... Às vezes faço umas brincadeiras, enfim. Só que tem vereador de esquerda que desde o início só vira a cara, né? Nós temos, o senhor sabe que nós temos o plenário, né? E nós temos as comissões. Sim. Nas comissões, a pauta é mais técnica. A minha, urbanização, transporte e habitação. O que tem de ideológico nisso aí? É o transporte para as pessoas, é a urbanização da cidade, é a habitação para pessoas que precisam de habitação sem invasão, que precisam de habitação. Então, eu fui para a comissão e falei, e nós temos a minha presidente do PSOL, inclusive fez umas falas aí tenebrosas, né? Ultimamente aí, rodou o Brasil inteiro defendendo bandido. Mas eu estive lá na comissão e falei, aqui na comissão eu defendo um debate técnico para a melhoria das condições de vida da população porto-alegrense. É isso que eles querem, não é?
semáforo de Porto Alegre, o que tem a ver com ideologia? Nada. Então, nós precisamos ter um debate técnico nas comissões. No plenário é guerra. No plenário nós temos ideologia. Eu deixei bem claro isso aí. Só que saindo do plenário ali, nos bastidores, nós temos que nos tratar bem. Só que tem vereadores que viram a cara para mim, os assessores viram a cara. E o pior de tudo, aí falam, e o Coronel Ustra é violento? Foi violento no passado. Tem as narrativas, tá tudo aqui no livro. Sabe o que aconteceu agora nesses dias? Fui eu debater, não, fui rebater. Eu só me defendo na Câmara. Pode verificar lá. Eu não fico acusando ninguém, eu me defendo a minha família e me defendo. Fui uma vereadora falando, criticando o Coronel Ustra, não sei o quê, barará, barará, e a ditadura, não sei o quê, tem que ler livro. Eu cheguei perto, próximo a ela, na frente da Câmara, na Câmara, mostrei o livro assim, ó, afastado dela. Sabe o que ela fez? Deu um tapa, me deu um tapaço assim, um tapa na minha mão. Na hora eu fiquei surpreso. Eu falei, se eu fosse eu reagisse, Albano, uma vereadora mulher, o que acontecia comigo? Eu acho que eu saí algemado da Câmara de Vereadores, preso. É o cúmulo isso aí. Um vereador agrediu o outro. O senhor já tem a história da Câmara de Vereadores, um vereador agrediu o outro? Pode até ter. Mas isso aconteceu agora nessa legislatura. O único vereador agredido na Câmara me deu um tapa. Aí fui à delegacia de polícia, fui orientado, não, vai lá fazer um boletim de ocorrência com testemunhas, imagens, pedi as imagens da Câmara de Vereadores, para deixar registrado, porque vai passar alguns anos, a narrativa que vai ser contada é que eu agredi a vereadora, e foi o contrário. Ela me agrediu, e os vereadores da base ali, os vereadores de direita, me afastaram no momento que ela me deu tapa, os vereadores me jogaram para longe, me empurraram para longe, para que eu não fizesse uma reação. Porque se eu reagisse à altura, aquela vereadora não estaria mais na Câmara. Eu tenho técnica para isso, fui treinado para isso. Então é uma inversão de valores, né? Narrativa que eles querem colar, e eles... É a velha expressão, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo, desculpa. Isso. Então, porque eles defendem, né? Nós somos pacíficos, não sei o quê, e vai e agride outro vereador. Não tem condições, né? Então, fui agredido por essa vereadora e registrei boletim de ocorrência. E quando acontece uma agressão física de um vereador para outro, é esse limite que eles impõem. Entendeu? Então, dá não conversa e dá não relacionamento. Então, vou continuar da maneira que eu sou, educado com quem é educado comigo, né? E quem é violento, eu vou e trata com falta de educação, eu vou me afastar cada vez mais. Quem o senhor torturaria e por quê? Olha, a minha presença ali, Albano, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre é uma tortura para a esquerda. Tenho certeza disso. Essa agressão a essa vereadora mostra o quão a minha presença tortura a esquerda lá na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque nunca na cabeça da esquerda de Porto Alegre nós teríamos um vereador Coronel Ustra na Câmara de Vereadores. Vai lá na Câmara e olha lá o painel lá, tá? Coronel Ustra. Para eles é uma tortura isso aí. Por quê? Porque eu tô lá combatendo as narrativas que foram implementadas durante muitos anos aqui na cidade de Porto Alegre. E eu já rodei esse país inteiro. Sabe como é que Porto Alegre é conhecida no país aqui ou não? A Havana brasileira. O senhor sabia que nós tínhamos aqui a Varig, um dos voos mais procurados que ligavam Porto Alegre à capital cubana, no país, os voos mais procurados no Brasil, que saíam do Brasil e iam para a capital cubana, saíam de Porto Alegre, da Varig. Então, forte ligação com o comunismo cubano, no comunismo no mundo inteiro, que implementado aqui na nossa cidade. E é por isso que aqui em Porto Alegre nós temos, pode ver as votações sempre que nós temos, para prefeito, aqui nós temos ali sempre os 25%, 30% de esquerda, e no estado do Rio Grande do Sul também, mais ou menos isso aí, né, infelizmente. E nós estamos lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre combatendo o avanço do comunismo. Então a minha entrada lá causou isso aí. Eu fui um dos poucos vereadores. Tem notícia de vereador que tomou fora vereador tal na Câmara de Porto Alegre? Faixa, alguma coisa? Tem, não? Às vezes tem, né? Eu, no meu pouco tempo que estive lá, meus 3 primeiros meses, tomei uma faixa de 10 metros, fora a Ustra. Tomei lá uma faixa lá. E quando eu cheguei na Câmara, já tinham tirado, né? E
guardaram lá, tá guardada a faixa. 10 metros. Foi alguma DCE da URGS aí, eu não quero ser injusto, né? Mas eles mesmos fizeram um vídeo, né? Um grupo aí ligado à URGS fez o vídeo nas suas redes e colocou, produzindo a faixa e colocando lá na entrada da Câmara. Lá na rua que tem a subida, que tem a rampa, né? Colocaram lá bem grande uma faixa farol. Então a gente incomoda lá, nossa presença incomoda eles. E eu vou continuar lá lutando. Levo o meu livro sempre lá para o plenário. E se vier com alguma narrativa, eu abro o livro na hora ali e mostro que o que eles estão falando é mentira. Então, a minha presença lá, sim, minha presença tortura a esquerda todos os dias na Câmara de Vereadores, porque eu trago as verdades, principalmente do período dos governos militares. Quando eu falo um nome, o senhor me diz o que vem à sua cabeça, primeiramente. Alexandre de Moraes. Ditador. Não é possível, eu estava presente no julgamento lá dentro do plenário da STF. Eu comprei uma passagem, consegui autorização e estava dentro lá do plenário assistindo o julgamento lá do chamado Núcleo 1, do que eles chamam de trama golpista, né? Num golpe no país, onde a gente vê imagens com maçã do amor, sorvete, algodão doce, pipoca, e aí tava dando um golpe de Estado lá, o pessoal vendendo. Só faltou não ter na praia, quando o cara vende os picolé, o cara daquela cornetinha, só faltou ter aquela cornetinha lá, do picolezeiro da praia. Completamente contaminado. Eu tava lá dentro, eu tive a sensação lá de dentro do plenário, dos ministros ali lendo, debochando. Aí a Carmen Lúcia falando que se ela completasse 150 anos, ela chamaria o ministro Barroso para cantar. E aí o Alexandre de Moraes falando que pena que o julgamento ontem, a leitura do voto do ministro, o único voto coerente, né, e jurídico, ali técnico da primeira turma, que foi do ministro Luiz Fux. Aí, com o voto longo do ministro Luiz Fux, eu perdi os gols do Corinthians, né? Cheguei atrasado em casa, não vi os gols do meu Corinthians. Pô, pelo amor de Deus, que país é esse que nós estamos vivendo? Albano, eu sou otimista. Daqui a alguns anos, o que vai acontecer? Todo esse processo que está acontecendo agora, ele será... Não é que nem do Lula, porque o Lula ele foi condenado em 3 instâncias, porque o processo do Lula começou na primeira instância. Então nós tivemos a primeira instância com o juiz Moro, depois foi para a segunda instância, depois foi para Brasília, ele foi condenado nas 3 instâncias. E ele foi depois, numa canetada, num plantão aqui em Porto Alegre, de quem? Do atual ministro que é da primeira turma, o Zanin. Foi o que veio aqui no TRF em Porto Alegre, num plantão, para soltar alguém, soltar o Lula. Ele foi descondenado. Né? O processo do Lula, o Bono, não encerrou. Ele deve estar em alguma vara, em algum lugar, ele está parado. Só que não encerrou, porque ele foi descondenado, ele foi retornado para a primeira instância. Porque uma entrada errada, não sei o quê. Agora, esse processo está completamente contaminado. Todo esse processo daqui a uns anos ele será completamente anulado. Eu não tenho dúvida disso aí. Completamente anulado. Não pode tu tá num julgamento e o cara dizer, porque o que falavam de mim? Todo mundo viu no julgamento, não teve isso aí? Ele perguntando lá pro Cid, mas o que falavam de mim? O pessoal não gostava muito disso. Pelo amor de Deus, o que o cara é? Ele é juiz, promotor, ele é réu, acusado, o que ele é? Entendeu? Então não tem condições. Então, esse processo, ao meu ver, né, desse ditador Alexandre de Moraes será anulado daqui a uns anos. E, digo mais, possivelmente nós veremos daqui a uns anos o Alexandre de Moraes na cadeia. Tenho quase convicção disso aí, que nós veremos daqui a uns anos o Alexandre de Moraes preso porque está passando por cima da lei magna brasileira, que é a Constituição Federal. Completamente por cima de todas as leis. E eu tenho certeza que nós vamos reverter a situação e nós teremos esse ditador aí um dia preso. Bolsonaro será candidato em 2026? Eu tenho fé que Bolsonaro será candidato em 2026 e só deixarei de acreditar que ele será candidato em 2026 se ele mesmo falar.
Se ele me a partir de agora eu não sou candidato e o meu candidato será tal. E aí é o candidato que eu iria apoiar também, né? Nós temos a esperança, como eu falei agora, né? O próprio Lula foi descondenado, condenado em terceira instância, descondenado, tornado elegível para concorrer na eleição e está aí agora, nesse desgoverno. Então, eu tenho essa esperança aí que nós teremos ainda Bolsonaro nas urnas no ano que vem e poderemos ter ele, nosso presidente, aí, nos próximos anos, para a melhoria do nosso país, que está passando uma grande dificuldade. Quando a população ela quer saber, estamos bem ou estamos mal, vai no supermercado, aí tu vai ter a reflexão do preço do café, do preço do arroz, do preço do óleo, e, né, dos produtos básicos aí. Eu tenho certeza, Albano, que tu ganhava um valor X antes, e esse valor X que tu ganha agora, não dá para comprar muitas coisas que tu comprava há 2, 3 anos atrás. Tá complicado. Então a gente está passando por essa dificuldade aqui e nós vamos apoiar quem é o presidente Bolsonaro, se não for concorrer. Ele disse, o meu candidato é tal e nós vamos, a direita unida, apoiará esse candidato que ele nos apresentar, se não for ele. Quem seria esse candidato? E a pergunta é exatamente isso. A direita vem unida para 2026? A direita vem unida para 2026. O que acontece? Nós temos que cuidar muito a implantação, né, de narrativas por parte da esquerda com relação às lideranças de direita. Então, eles são bons nisso. Eles querem o quê? Nos desestabilizar. Então, eles pegam os lideranças de direita e querem botar a liderança de direita com narrativas lá para baixo. E ocasionar justamente isso, né? A desunião da direita brasileira. Então, nós temos que cuidar bastante disso aí. Nós temos grandes nomes de direita, caso o presidente Bolsonaro, ele fale mesmo que não vá concorrer ou apoie alguém, né? Como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Temos o Ratinho Júnior, do governador do Paraná também, muito bom. Ronaldo Caiado, a Michele Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, enfim. Eu sou o Bolsonaro Futebol Clube. Então, se tu me perguntar se o Bolsonaro não puder, eu gostaria muito de alguém da família Bolsonaro viesse aí à frente da direita, porque ele deixou um legado muito grande na direita brasileira, organizou a direita brasileira, ressuscitou, né, a direita brasileira e colocou ela onde está. Então, eu torço muito que seja o presidente Bolsonaro, se não puder, alguém da família Bolsonaro. Eu tive lá em Soledade agora, a presença da Michele Bolsonaro, filas e filas para entrar lá no pavilhão de exposições de Soledade, 3.600 pessoas para assistir a Michele falar, e ela está muito bem, está preparada, está muito bem. Então, ela fala que não quer, que o candidato é o marido, vem ventilando o nome dela para senadora do Distrito Federal, né? Junto com a Damares, ou Biaquice, se não me engano, Biaquice. Mas se ela vier também, a gente está aí para apoiar alguém da família Bolsonaro. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Mas já terminou, tia? Já estamos teríamos no mínimo mais umas 2 horas de conversa. Eu tenho bastante assunto para falar. E vamos retornar, estamos à disposição. Viu, Albano, eu queria só concluir, agradecer mais uma vez o convite de vocês. Como eu vim na Feira do Livro, eu trouxe 4 livros aqui, né, para apresentar, né? Eu já falei ao longo do programa, então esse aqui é o livro Pela Memória Coronel Augusto, Eu Voto Sim, que é a minha vida, né, minha passagem no GSI também, e bastidores lá da segurança presidencial. Tem o livro aqui, A Verdade Focada, que é o mais famoso, né, que é a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, um livro de 700 páginas, né, conta tudo que aconteceu aí no período dos governos militares, principalmente a atuação do Coronel Augusto na frente do DOI-CODE, do 2º Exército. E o primeiro livro que ele lançou, que é o Rompendo o Silêncio, né, foi o primeiro livro que ele fez, logo depois aí da situação que ele teve lá com a Beth Mendes, com as narrativas da Beth Mendes contadas no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, quando ele era dito do Brasil no Uruguai. Ele escreveu esse primeiro livro aqui, Rompendo o Silêncio, e aí depois sentiu a necessidade de complementar e aí lançou a Verdade Focada. E também, junto com meu amigo Emílio Kerr, mandar um abraço para Emílio Kerr, meu amigo, A Grande Retomada, que é o que a direita brasileira precisa para voltar, né, ao poder, né, ao governo em 2026.
E aqui eu me sinto muito honrado, porque nós temos aqui o depoimento de diversos deputados federais e eu sou o único vereador do livro, né? Então, me senti muito honrado de ser convidado e fazer parte desse livro aqui para o que nós contamos que nós precisamos fazer para retomar, né, o governo brasileiro a partir do ano que vem. Albano, estou à disposição, queria deixar o meu Instagram, pessoal nos acompanhar, @ustra.marcelo, @ustra.marcelo, nos acompanhem lá que a gente posta tudo, todo dia, toda hora, nosso mandato, nossos projetos de lei, os nossos pensamentos aí, com quem a gente anda e o que a gente espera para Porto Alegre, para o nosso querido estado do Rio Grande do Sul e para o nosso Brasil. Coronel Vereador Albano, para cima deles! Boa, muito obrigado pela presença. Albano, obrigado. Até a próxima.